Viver com doença de Parkinson pode ser difícil, mas um simples clique pode fazer toda a diferença. Esta doença pode enfraquecer a voz, mas com ajuda pode continuar a fazer-se ouvir. Por vezes a doença de Parkinson pode deixá-lo mais em baixo, mas com persistência pode levantar-se novamente. Há dias bons e dias menos bons, mas com a companhia certa e um desafio interessante, tudo parecerá melhor. Visite agora o website Bial Keep It On para se manter saudável, ativo e positivo, vivendo com doença de Parkinson. Continue em frente connosco. O meu agradecimento à Bial por nos apoiar neste ciclo de conversas desde a primeira edição e um obrigado à professora Raquel Bossa e à doutora Madalena Pacheco por nos ajudarem na organização e na realização destas conversas. Hoje tenho uma convidada particular, é uma nutricionista, é a doutora Diana Miranda, é nutricionista no campus neurológico, é a coordenadora da nutrição no campus neurológico e é alguém que tem uma formação em nutrição, mas naturalmente por conviver com este tipo de patologias tem hoje uma grande experiência no aconselhamento e no seguimento de doentes com doença de Parkinson, nestes aspectos que têm a ver com a nutrição e com a alimentação. Hoje é um dia particular, é um dia chuvoso, portanto eu espero que hoje tenhamos muita gente a acompanhar-nos. Hoje não há razão para não nos acompanhar pela questão do tempo e a outra razão óbvia para nos acompanharem tem a ver com eu diria, a relevância do tema que vamos discutir. As questões sobre estes temas são questões frequentes, quando acompanhamos doentes em contexto de consulta, e eu diria que todos nós temos na mente questões que gostaríamos de colocar, no fundo, para quem segue os doentes com este tipo de patologia. E a alimentação é uma coisa com que todos convivemos, portanto, eu diria que é um tema em que todos temos algum conhecimento e, portanto, estamos habilitados, pelo menos, a colocar questões. E a minha primeira pergunta para a Diana é mesmo o título da sessão de hoje. Ou seja, eu tenho doença de Parkinson, logo devo alterar a minha alimentação, sim ou não? Portanto, Diana, este é o pontapé de partida. Ter a doença só por si é um fator mandatório para alterarmos a doença. E aqui eu começo aqui um bocadinho a contextualizar. Há alguma alimentação particular que só por si seja benéfica, ou seja, traga benefício do ponto de vista da evolução da minha doença, ou há características da doença que justificam que desde o momento em que alguém coloca este diagnóstico eu deva, no fundo, ter particulares cuidados. Esta é a primeira pergunta, uma pergunta já longa, mas faço aqui este desafio. Olá, boa tarde a todos os que estão a assistir aqui à nossa conversa de hoje. Partindo já para a resposta a essa pergunta, de uma forma direta, eu diria que a doença por si só, o diagnóstico da doença de Parkinson, não implica a partir de uma alteração da alimentação que a pessoa está habituada a fazer. Existem alguns sintomas da doença em que realmente poderíamos ter aqui alguma intervenção relevante e com impacto na melhoria de alguns sintomas, mas por si só a doença não implica uma alteração na alimentação. Portanto, no fundo não existe uma dieta específica para a pessoa que tem doença de Parkinson. Muitas vezes os doentes colocam-nos esta pergunta frequentemente em consulta e até nos questionam sobre alguns tipos de dietas mais específicas, porque já procuraram informação em alguns locais, e uma das perguntas que muitas vezes eles colocam é se, por exemplo, a alimentação vegetariana seria uma melhor opção para quem tem doença de Parkinson, ou a alimentação sem glúten. Portanto, são várias as dietas que já nos questionaram. E a resposta é mesmo esta: não existe nenhuma recomendação específica, nem de nenhuma dieta específica para a doença de Parkinson. Diana, obrigado, e obrigado por ter mencionado já alguns tipos de dietas, que eu diria são dietas da moda, não é? Porque obviamente hoje fazem parte quase do vocabulário das nossas conversas de café, no fundo as dietas vegan, as dietas com, digamos, com a supressão do glúten, e há muitos outros exemplos, no fundo, ao longo destes últimos anos, sempre que sai uma notícia que associa um eventual benefício. Eu diria, há uns anos dizia-se que a papaya tinha propriedades neuroprotetoras
estava associado a uma figura pública, no fundo ter sido assumido como tendo um quadro de parkinsonismo e estar a tomar. Portanto, a pergunta é, há algum alimento mesmo nestes frutos, papaya e outros, que de alguma forma mereça a pena os nossos doentes tomarem mais ou não? Estou ainda a ser mais específico aqui na pergunta que faço. A resposta, no fundo, vai um pouco na mesma linha. Não existindo nenhuma dieta específica, não existirá à partida nenhum alimento específico que nós recomendemos logo pela pessoa ter doença de Parkinson que passe a ingerir. Para recomendar a alimentação nestes doentes, nós temos que primeiro fazer uma avaliação do seu estado nutricional e daquilo que já são os hábitos da pessoa, tendo em conta como está o seu estado nutricional atualmente, tendo em conta outras patologias que a pessoa tenha, porque muitas vezes estes doentes não têm apenas doença de Parkinson, portanto podem ter outras comorbilidades, e que a alimentação poderá fazer sentido de ser avaliada e adaptada nesse sentido. Alimentos específicos a recomendar, de facto, não existem, e aqui mencionar a questão da papaya, que muitas vezes os doentes questionam, ou, por exemplo, a questão das favas por terem dopamina, ou mesmo a mucuna pruriens, que também está na moda por também ter algum conteúdo de dopamina. Então eu faço aqui vou traduzir aqui uma palavra que a Diana usou a palavra comorbilidade. Comorbilidade são as outras doenças que as pessoas têm, isto de ser profissional de saúde, nós temos estes vícios de modelagem. Não é um pedido de desculpa, Diana, é mesmo aqui para tentarmos ser o mais claros possível. Obviamente, se alguém tiver diabetes, tem que ter os cuidados alimentares associados à diabetes, não é? Se alguém tiver alguma doença intestinal em que haja um alimento que de alguma forma cause uma alergia, obviamente tem que ter os cuidados dessa outra doença, e era um bocadinho nesse ponto. Especificamente pela doença de Parkinson, é ótimo, no fundo, este primeiro comentário, que é, não há nenhum alimento particular que devamos tomar e que daí resulta um benefício, ou seja, que, por exemplo, atrasa a progressão da doença ou que melhora os sintomas da doença. É ótimo a Diana ter mencionado a mucuna pruriens. A mucuna pruriens, de facto, é uma fava. Existem alguns países, nomeadamente, e está mais disponível em alguns países, nomeadamente em África e na Ásia, e a mucuna pruriens é uma fava que tem no seu extrato, portanto, se nós, no fundo, desmigarmos a fava, tem levodopa, que tem exatamente a mesma composição do medicamento Sinemet e do medicamento Madopar, que os nossos doentes conhecem. O nosso medicamento Sinemet e Madopar tem levodopa, o que está presente nesta mucuna pruriens, mais uma outra enzima, mais uma outra substância que, no fundo, melhora a aceitação desse medicamento. A mucuna pruriens, e eu agora falo aqui também um bocadinho como farmacologista, é algo que é muito útil em países em que, infelizmente, não haja acesso a estes medicamentos. Portanto, imaginemos países em África ou na Ásia, onde a única forma que os doentes têm de aceder a um medicamento que melhora os sintomas da doença de Parkinson é através da mucuna pruriens. Digamos que até a Organização Mundial de Saúde, e no fundo nós próprios, nas organizações internacionais a que pertencemos, defendemos, mas em países ocidentais, nomeadamente em Portugal, não defendemos por duas razões. Primeiro, porque muitas vezes não há um bom controle de qualidade sobre, no fundo, os extratos e as substâncias que estão disponíveis para serem adquiridos, e, por outro lado, nós não temos um grande rigor sobre a dose que está a ser administrada. Nas fases iniciais da doença isso não é importante, mas à medida que a doença vai avançando, de facto, é muito importante termos uma noção da dosagem dos medicamentos que estamos a usar, e, de facto, a falta desse controle deve recomendar, no fundo, a sua não utilização, e eu deixaria um bocadinho aqui esta nota, mas num contexto, obviamente, onde temos outros medicamentos em que temos outro tipo de controle e outro tipo de controle da dosagem. Eu passo da mucuna pruriens para a questão dos suplementos. E a pergunta é, então, em suplementos, devemos tomar vitaminas, devemos tomar ferro, devemos tomar selénio, devemos tomar algum desses suplementos na mesma perspectiva, de melhorar os sintomas ou de melhorar a progressão da doença de Parkinson? Diana, esta pergunta é para si. Eu também frequento os doentes nas consultas fazerem menção e fazerem essa questão em relação aos suplementos alimentares, porque no fundo procuram algo que traga um benefício adicional, além da medicação que já fazem, que possa trazer algum benefício adicional, e muitas vezes recorrem a estes suplementos alimentares.
Estamos a falar de suplementos que podem ser suplementos em cápsula e que podem ter a composição de várias vitaminas ou minerais. Não existe nenhuma recomendação específica para quem tem doença de Parkinson fazer estes suplementos alimentares. No entanto, se existe a dúvida se o doente poderá estar a ingerir através dos alimentos correntes os minerais e as vitaminas que necessita diariamente, deverão ser feitas análises sanguíneas para saber em que estado estão as vitaminas e os minerais em termos do organismo, e se de facto for detectado algum tipo de déficit, poderá sim aí ter algum benefício fazer suplementação dessas vitaminas ou desses minerais em específico. De uma forma geral, não se recomenda a utilização destes suplementos alimentares, um pouco também na mesma linha daquilo que o professor explicou agora em relação à mucuna pruriens, que estes suplementos não têm um efeito comprovado em termos de segurança e saber exatamente quais são os seus mecanismos de ação, não são tão controlados como são os medicamentos. Por isso, deverá ser sempre feito um aconselhamento médico, e se, porventura, o doente realmente decidir ingerir algum destes suplementos alimentares, deverá, a partida, ser comunicado ao seu médico assistente, ao médico que segue, para o médico ter conhecimento que está a fazer esta suplementação e para ter isso em conta caso possa existir algum tipo de interação com a medicação que já faz habitualmente. Portanto, a resposta seria não, não numa forma generalizada. Em situações específicas de déficit que seja detectado clinicamente, sim, poderá trazer algum benefício. Muito obrigado, Diana. Eu subscrevo, assim, em geral não é necessário, e obviamente só em situações em que os doentes de facto tenham um déficit documentado, aí sim, obviamente, deve falar com o nutricionista, com o médico, com o neurologista que o acompanha para fazer essa reposição. Há uma única exceção que tem a ver com os doentes que fazem um tratamento que é a levodopa intrajejunal, ou seja, são doentes que têm uma gastrostomia, têm um catéter que é colocado através da pele dentro do estômago, depois a ponta não fica no estômago, fica no jejum, fica no intestino delgado, e em que fazem o Sinemet, não por comprimidos, mas num gel que está a ser injetado continuamente dentro do intestino. Esses doentes, muitas vezes, de facto, têm um déficit de vitamina B12 e muitas vezes nós fazemos um suplemento nesses doentes, mas é o que eu digo, são doentes muito particulares que fazem um tratamento muito particular e, portanto, é um número de doentes muito pequeno e uma situação muito excepcional, mas que eu não posso deixar aqui de mencionar, porque, de facto, tem a ver com a doença de Parkinson. Eu ia agora aqui mudar para um outro tema em que eu vou fazer aqui primeiro uma nota de contexto, tem a ver com a perda de peso. A perda de peso, eu diria, a perda de peso e o apetite é uma coisa que culturalmente nos preocupa. Digamos que sempre que nós sabemos de alguém que está a perder peso ou tem menos apetite, é quase daqueles ensinamentos em casa das nossas mães, nós associamos isso a eventual poder haver uma doença, não é? As nossas mães querem que os filhos estejam gordinhos, anafadinhos, porque isso é sinal de saúde. Isto para uma nutricionista é uma heresia estar a dizer isto, mas de facto está muito enraizado na nossa cultura. Portanto, a perda de peso é muitas vezes encarado como um fator de preocupação. E eu começo aqui por dizer que, como neurologista, eu sei que a perda de peso é frequente nos doentes com doença de Parkinson. E o que é que nós fazemos? Nós investigamos a perda de peso para perceber se há uma causa, se as pessoas têm uma outra doença, se há uma doença oncológica, se há algo que justifique. Obviamente, se não houver nenhuma causa identificada, sabemos que estas flutuações do peso, portanto, perda de peso e depois ganho de peso, pode acontecer ao longo da doença e isso não tem que ter por debaixo nenhuma outra causa. Uma outra coisa que eu posso aqui comentar é, muitas vezes associa-se a perda de peso aos movimentos involuntários da doença. No fundo, aqueles movimentos, quem viu recentemente os vídeos do Michael J. Fox sabe o que é, são as discinésias, são os movimentos involuntários que surgem em fases mais avançadas da doença e, mais uma vez, é muito fácil nós acharmos que aqueles movimentos quase que nos deixam exaustos e, ao deixarem-nos exaustos, podem levar a uma perda de peso. Não é assim. Hoje sabemos que a perda de peso não tem a ver com a presença daqueles movimentos e é independente desses movimentos. Portanto, é uma coisa que nós sabemos que em algumas fases da doença acontece. Os doentes perdem peso, depois ganham peso, podem de novo voltar a perder peso e às vezes não voltam, no fundo, ao peso que tinham antes. E aqui a minha pergunta para a Diana é como é que lidamos com isto? No fundo, assumindo que
não há nenhuma causa, portanto, não há nenhuma outra doença que justifique essa perda de peso. Como é que, do ponto de vista da nossa nutrição, da nossa alimentação, os doentes com doença de Parkinson devem lidar, no fundo, com esta perda de peso? Diana, é outra pergunta. Eu começaria aqui em relação ao peso por fazer uma espécie de recomendação. Nós, nutricionistas, gostamos muito de perguntar às pessoas, quando os avaliamos, quanto é que costuma ser o seu peso habitual. E muitas vezes as pessoas não sabem quanto é que costuma ser o peso habitual. Isto é importante se quisermos quantificar a perda de peso, ou seja, saber exatamente quanto peso é que perdeu e em quanto tempo é que perdeu. Isso vai nos dar uma noção de gravidade, se a perda de peso realmente foi importante e significativa ou não. Portanto, eu até recomendaria, e é aquilo que muitas vezes eu faço em consulta com os doentes, que é sugerir para manterem uma monitorização do peso regular, ou seja, uma vez por mês, fazer uma pesagem e ir mantendo um registro escrito deste peso. Isto vai permitir várias coisas. Para já, quando são questionados, sabem exatamente quanto é que pesam e quanto é que pesavam há um mês, 2, 3. E também permite detectarem logo precocemente situações em que está a perder peso e por acaso não tinham reparado, portanto conseguimos sugerir fazer uma orientação ou pedir acompanhamento de forma precoce. Depois, como é que nós devemos atuar? Primeiro, devemos fazer uma avaliação de como é que está a correr a alimentação, ou seja, o que é que de facto aquela pessoa está a ingerir em termos de calorias e de outros nutrientes, porque nós sabemos que, de uma forma geral, sem ter estas particularidades da doença de Parkinson, nós sabemos que a perda de peso geralmente ocorre por um desequilíbrio na quantidade de calorias que a pessoa está a ingerir através da alimentação, versus aquilo que está a gastar em termos de energia no dia a dia, por exemplo, com atividade física, e havendo aqui um desequilíbrio nesta balança de quanto é que está a ingerir e quanto é que está a gastar, se estiver a ingerir a menos do que aquilo que necessitaria, vai ocorrer a perda de peso. Portanto, é importante percebermos o que é que a pessoa come durante o dia e como é que isso se traduz em termos de ingestão nutricional e aporte calórico. É estarmos atentos a isso e tentarmos perceber. Muitas vezes existem sempre formas de nós conseguirmos alterar a alimentação e sugerirmos algumas estratégias para a pessoa, de facto, ingerir mais calorias durante o dia e assim tentarmos recuperar algum peso. Algumas dessas estratégias passam por suplementos nutricionais, que são diferentes dos suplementos alimentares. Os suplementos nutricionais são suplementos especificamente concebidos para aumentar este aporte calórico, portanto não são vitaminas ou minerais específicos, no fundo são completos, e para tentar que a pessoa consiga ingerir o máximo de calorias e nutrientes durante o dia. Esta é uma das estratégias e geralmente é uma boa estratégia. Portanto, no fundo eu diria que é estar atento, se houver dúvidas, procurar apoio do nutricionista para tentarmos avaliar se existe ou não aqui uma carência de calorias em que possamos de facto fazer uma intervenção para compensar esta perda de peso. Diana, há alguma estratégia mais simples sem ser usar suplementos nutricionais? Ou seja, há alguma regra, eu diria quase mais barata, ou mais simples, ou mais facilmente implementável para alguém com coisas mais caseiras, ou não? Sim, existe. A primeira linha de intervenção será sempre tentar com alimentos correntes fazer esse reforço nutricional. No fundo, é tentarmos fazer com que a pessoa siga o contrário das recomendações para quem quer perder peso. Portanto, se pensarmos que quando queremos perder peso em situações de obesidade, por exemplo, devemos evitar os hidratos de carbono, as gorduras. Neste caso em específico, esse tipo de alimentos vão nos ser úteis. Portanto, normalmente começamos por sugerir aumentar a quantidade de hidratos de carbono, ou seja, pão, arroz, massa, batata. Tentamos aumentar estes alimentos durante o dia, ou as quantidades que a pessoa já consome, ou então aumentar o consumo de alimentos mais ricos em gordura, e tentamos não partir para as gorduras menos saudáveis, portanto tentamos ir sempre por aquelas que sabemos que são as saudáveis, como o azeite, por exemplo, tentar sugerir este tipo de estratégias.
Ótimo, já tomei aqui nota, de facto é mais simples, não é? Obviamente muitas vezes temos que nos Claro que sim. dos suplementos nutricionais não formais. Muito bem, agora vamos falar de um problema que eu diria que os médicos tendem a desvalorizar, mas que para os doentes é muito frequentemente um problema muito relevante e muito incómodo, que é a prisão de ventre, que é a obstipação. E eu faço aqui uma introdução do ponto de vista da doença e faço a introdução do ponto de vista daquilo que habitualmente nos é perguntado. Em geral, ou muito frequentemente, os doentes associam a prisão de ventre, a obstipação, a um efeito secundário dos medicamentos. E dizem-nos, os medicamentos que me está a dar estão a causar prisão de ventre. Muitas vezes têm razão, de facto, alguns dos medicamentos que nós usamos podem causar prisão de ventre. Não há muitos medicamentos que se usem na doença de Parkinson que tenham esta tendência, mas às vezes, mais uma vez, para tratar outras doenças, nós usamos medicamentos, nomeadamente, por exemplo, para tratar a depressão, que podem ter um efeito que agrava a obstipação. Mas aqui o meu ponto importante é a obstipação é causada pela própria doença. Eu diria que a doença causa uma lentificação de todo o corpo e também do intestino, e, portanto, há esta predisposição para a prisão de ventre, que muitas vezes é muito aflitiva e é descrita com grande desconforto por parte dos doentes. Obviamente, há medicamentos que nós usamos para tratar a obstipação, tratar a prisão de ventre, e há alguns que são mais adequados para serem usados na doença de Parkinson e que são aqueles que nós devemos, nós médicos, no fundo, prescrever mais frequentemente, mas aqui a pergunta é, do ponto de vista das medidas que não passam por utilizar medicamentos, Diana, o que é que devemos recomendar, no fundo, aos doentes, ou aos familiares, ou a quem cuida dos doentes? A obstipação, de facto, neste tipo de doentes é muito frequente e tem, de facto, um impacto na vida destes doentes. Não existindo um tratamento específico para a obstipação associada à doença de Parkinson, aquilo que nós acabamos por fazer é tentar modificar alguns fatores de estilo de vida que sabemos que, tanto na população em geral, também estão associados com uma maior frequência da obstipação. Estou a falar, por exemplo, da questão da fibra, portanto, aumentar a fibra na alimentação. Geralmente, estes doentes sabemos que consomem menos fibra do que o recomendado, e é facilmente modificável este tópico, ou seja, consumindo mais legumes, mais frutos, tentando ingerir cereais integrais, como pão integral, bolachas integrais, adicionando as próprias sementes, portanto, sementes de linhaça, sementes de chia, estamos a aumentar a nossa fibra ao longo do dia. Além disso, há outro ponto muito importante e que muitas vezes fica esquecido em relação à obstipação, que é a hidratação. Estes doentes muitas vezes têm uma hidratação abaixo daquilo que seria o recomendado. E por isso, aqui em termos alimentares, aquilo que é sempre sugerido é haver um combate em duas frentes, na questão da fibra na alimentação e na hidratação. Tem de haver sempre esta associação entre ambas, porque se aumentarmos a fibra na alimentação e não aumentarmos o que ingerimos de água ao longo do dia, provavelmente vamos agravar este sintoma. Portanto, nós aqui fazemos sempre um forcing de ingerir mais fibra, mas também ingerir mais água. A hidratação, nós sabemos que muitas vezes os doentes colocam algumas questões em relação à hidratação, porque muitas vezes aqui o professor depois também poderá comentar melhor aqui as questões, algumas alterações urinárias, mas será possível sempre fazermos um aumento da hidratação sem tentarmos prejudicar as alterações urinárias. Outra coisa que os doentes muitas vezes questionam é, mas eu não gosto muito de beber água, o que é que eu posso fazer como alternativa? Tenho sempre que ser água? A resposta é não. Felizmente existem muitos outros líquidos que nós podemos ingerir e que têm uma ótima percentagem de água e que nos podem ajudar. Estamos a falar, por exemplo, dos chás, portanto, escolher algum tipo de chá que a pessoa goste de beber e ingeri-lo durante o dia em quantidades maiores. Estamos a falar de uma hidratação, diria, de uma forma generalizada, de tentar objetivar um consumo de 1,5 litro, 1 litro e meio de líquidos por dia. Já nem digo água, porque já percebemos que existem outras alternativas. A questão de utilizarmos frutas que tenham maior teor de água, como a melancia, pode também ser uma boa alternativa. A própria gelatina,
que à partida não é logo pensada como um alimento que poderia ajudar na hidratação, mas a maior parte da sua constituição é de facto água. Utilizarmos sumos ou bebidas mais adocicadas para potenciar o aumento desta ingestão de líquidos. Portanto, existem estes fatores de estilo de vida que nós conseguimos alterar e recomendar e sugerir várias estratégias para conseguirmos tentar ajudar aqui a melhorar a questão do padrão intestinal. Outra medida que tem a ver com estilo de vida e que não tem necessariamente de estar ligada à alimentação é a questão da atividade física. Dentro das capacidades de cada um, tentarmos aumentar a atividade física e evitar o sedentarismo. Sabemos que também poderá ter aqui algum benefício. Obrigado, Diana. De facto, uma das perguntas era a quantidade de água que a Diana já mencionou. De facto, o exercício parece uma coisa que não tem a ver com isto, mas tem. Portanto, a atividade física é importantíssima também para a questão da obstipação da prisão de ventre. E, de facto, esse é um ponto, a questão urinária, que eu posso aqui comentar. A doença de Parkinson dá uma coisa que é desagradável, que é dar uma tendência para as pessoas urinarem mais vezes durante a noite. E urinar mais vezes é, às vezes, ir 4, 5, 6, 7 vezes à casa de banho durante a noite. Portanto, há um aumento da produção da urina e da necessidade de ir à casa de banho numa altura inoportuna, que é quando devemos estar a dormir. E nas pessoas em que no fundo, este problema acontece, nós recomendamos que evitem beber líquidos mais à noite. Eu diria, aí depois das 6 da tarde, os líquidos devem ser mesmo só os mínimos, para as pessoas jantarem, mas não haver uma ingestão de líquidos mais do que o estritamente necessário para, no fundo, terem uma refeição normal, tomar a medicação, porque tudo o que seja mais do que isso pode aumentar, no fundo, este desconforto de terem que se levantar durante a noite. Portanto, esse ponto que a Diana mencionou é muito importante e é uma característica da doença de Parkinson. Não tem que haver nenhuma outra razão para isso acontecer. Não tem que haver uma infecção urinária, não tem que haver nada que justifique, é a própria doença que dá esse aumento do número de idas à casa de banho durante a noite. Muito bem, Diana, mudamos de assunto para um tema também quente. Quente, e é daqueles temas que é muito mencionado em muitas consultas, e às vezes não é mencionado, mas resulta de uma leitura que os doentes fazem, que os familiares fazem em relação aos momentos da toma da medicação. E tem a ver com, devo tomar a medicação, nomeadamente os medicamentos antiparkinsónicos, junto com as refeições ou não, ou devo fazer aquilo que vem escrito em muitos textos, hoje muito disponíveis, de que devo afastar meia hora ou uma hora da toma, e às vezes isto torna-se uma coisa muito, se quisermos seguir todas aquelas regras, torna-se, digamos, quase penoso, porque passamos o dia a tomar a medicação uma hora, depois comemos, depois... E, portanto, a pergunta é esta, quais é que são as regras, ou se há uma regra específica para tentarmos afastar a toma da medicação para a doença de Parkinson das refeições, se isto faz sentido, ou, do ponto de vista, no fundo, de alguém da área da nutrição, qual é que é a recomendação que dão aos doentes? De uma forma geral, a recomendação será não existir esta preocupação, pelo menos em fases iniciais da doença. Só em situações muito específicas é que sugerimos fazer aqui este controle mais apertado dos momentos da toma da medicação, afastados das refeições, que são os doentes que têm flutuações motoras. Aqui o professor também sabe que eu estou a utilizar um termo mais técnico, depois também pode explicar um bocadinho melhor. Eu explico depois. Portanto, no fundo, de uma forma global, em fases iniciais, esta questão não deverá ser mais uma preocupação adicional para o doente ou para o cuidador. Portanto, os doentes podem tomar a medicação com a refeição. Sabemos que sim, que poderá haver alguma interação e que poderá atrasar um bocadinho o início do efeito da medicação, mas a partir disso não terá nenhum impacto funcional que seja significativo ao ponto de fazermos aqui mais uma restrição ao doente. Portanto, quem tem flutuações motoras deve sim fazer esta separação. Nos restantes doentes poderá fazer perfeitamente a medicação com as refeições. Esta questão surge frequentemente porque os doentes leem que a medicação, a levodopa, poderá ter interação com as proteínas das refeições. Estamos a falar de alimentos que forneçam proteína, como o leite, o iogurte, a carne, o peixe, portanto serão aqueles alimentos que estarão presentes nestas refeições ao longo do dia
e que poderão ter aqui alguma interação, mas não existe neste momento evidência para especificar e para fazer aqui esta restrição. Portanto, só quem tem flutuações motoras poderá ter esta preocupação. Os restantes doentes, não existe uma recomendação específica, portanto, poderão fazê-lo. Obrigado, Diana. Há aqui, de facto, uma parte neurológica que eu posso aqui comentar. Primeiro, o que é que são estas flutuações motoras? No fundo, é a alternância entre momentos em que os doentes estão bem, a medicação está a fazer efeito, que é o chamado ON, no fundo, os doentes estão ligados, e momentos em que a medicação deixa de fazer efeito, eles ficam mais lentos, mais parados, com mais dificuldade a fazer tudo que é o OFF. No fundo, quando esta alternância começa, entre momentos em que a medicação faz efeito e momentos em que a medicação não faz efeito, nós dizemos que os doentes apresentam estas flutuações motoras. Inicialmente é algo muito previsível, no fundo é alguém que toma a medicação de manhã às 9 horas e ali por volta das 10h30, 11 horas começa a perder o efeito e começa a ficar mais lento, volta a tomar a medicação e passado 15 minutos, 20 minutos está de novo melhor. Ou seja, um doente que não apresenta estas flutuações motoras, aquilo que nós costumamos dizer é que não é preciso ter aqui uma grande preocupação adicional de afastar, no fundo, a toma da medicação das refeições. E são doentes que tomam, em geral, a medicação 3 vezes por dia ou 4 vezes por dia. Portanto, é pequeno almoço, lanche e jantar, e seguem um bocadinho a tradição, eu diria, nossa, de distribuir a toma da medicação um bocadinho por estas refeições principais. Obviamente, doentes que tenham estas flutuações, que tenham esta alternância, aquilo que nós vamos querer é que, quando tomam a medicação, o efeito seja o mais rápido possível e que dure o mais tempo possível. E que esta toma não falhe, ou seja, quando eles tomam a medicação, de facto, que ao fim de 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos, tenham o efeito e o benefício esperado. E aí, tal como a Diana mencionou, as refeições, nomeadamente as proteínas das refeições, o que fazem é atrasar o início do efeito da medicação. E às vezes, não é só atrasar, não há mesmo nenhum efeito. Ou seja, o doente toma o Sinemet e o Madopar e chega à hora da toma seguinte e acabou por não melhorar naquele intervalo de tempo. E, obviamente, nesses doentes, aí sim, muitas vezes nós fazemos a recomendação de tentar separar a toma da medicação, nomeadamente destes 2 medicamentos, do Sinemet e do Madopar, e de um outro medicamento que tem outro nome, que se chama Stalevo, mas que tem uma composição parecida, do momento das refeições. E, em geral, digamos que essa separação deve ser pelo menos de meia hora, ou seja, se tomar antes da refeição pelo menos meia hora antes, se for depois da refeição, o ideal seria deixar passar, por exemplo, 1 hora para tomarem a medicação. Depois a questão é como é que isto se faz, não é? Senão passa a ser um esquema demasiado difícil. E o que eu digo é, regulem-se pelas horas que nós sugerimos para tomar a medicação e não se preocupem tanto com as refeições. Eu vou dar aqui o exemplo de um doente que tome a medicação de 3 em 3 horas. E isto também é um aspecto importante, porque os esquemas da medicação muitas vezes são complexos. E, portanto, é alguém que toma Sinemet ou Madopar às 8 da manhã, às 11, às 2 da tarde, às 5 da tarde e às 8 da noite. E, portanto, se a medicação está, no fundo, esquematizada para ser tomada às 2 da tarde, se calhar pode almoçar perfeitamente ao 12h30 ou à 1, não é? E, portanto, se as horas estão definidas, eu diria, privilegiem as horas da medicação e tentem, no fundo, nos intervalos, colocar as refeições. E desta forma eu acho que conseguimos fazer bem sem ter aqui, digamos, com um bicho de 7 cabeças para isto ser demasiado complicado. Mas, mais uma vez, como a Diana disse, só faz sentido procurar este afastamento entre a toma da medicação e as refeições nos doentes que têm estas flutuações. Se não tiverem, obviamente acho que, no fundo, é um excesso de zelo que não se vai traduzir num benefício do ponto de vista do estado de saúde. Muito bem, mas este é um aspecto importante, que somos muitas vezes questionados e às vezes a leitura pura e simples daquilo que tem escrito na internet acaba por gerar uma preocupação e uma complicação que podemos de alguma forma simplificar. Muito bem, 2 perguntas também importantes. Os doentes com doença de Parkinson podem beber álcool, Diana? Podem, seguindo a regra da moderação aplicável à restante população e a todos nós. Não existe nenhuma restrição em termos de álcool, portanto, se o doente tem por hábito beber um copinho de vinho, meio copinho de vinho à refeição, pode perfeitamente continuar a fazê-lo, seguindo as regras da moderação que servem de bom senso para todos nós. Portanto, Muito menos bem. uma restrição aqui. Eu aqui partilho que eu hoje vi um doente que teve uma
consulta e depois, passado um bocado, mandou-me uma mensagem porque se tinha esquecido de perguntar exatamente desta questão, não é? Se podia beber álcool. E, de facto, a resposta é essa, é uma regra de bom senso. Obviamente, claro que não está proibido, tem as mesmas regras de moderação dos outros doentes. E café? Podem tomar café ou não? Esta questão do café surge muito frequentemente associada à questão do tremor. Muitos doentes acham que o café poderá agravar o tremor por ser excitatório, portanto, por ter cafeína. Também não existe restrição na toma de café, a não ser que o doente tome o café e, de facto, note alguma alteração em termos deste sintoma, mas, à partida, também não deverá ser uma preocupação. Então, eu aqui comento, o café, de facto, é essa questão de poder agravar o tremor e a questão, há algum receio de tomar café, nomeadamente em relação às arritmias, se faz mal ao coração. E a resposta é exatamente essa, é uma resposta de bom senso, não estão proibidos, portanto, um doente pode perfeitamente tomar 2, 3 cafés por dia, e mais, o café pode ter até uma vantagem, que pode contrariar um bocadinho a sonolência que muitas vezes está associada à doença de Parkinson. Portanto, não só não é um problema, como pode ter aqui uma vantagem. Esta é uma área que nós há muitos anos estudamos, exatamente com o café expresso e até com o apoio dos cafés Delta, que acabaram por nos apoiar num ensaio clínico muito específico para avaliar se o café expresso podia melhorar a sonolência da doença de Parkinson, e a conclusão foi que sim, que pode ajudar. Portanto, se não for em excesso, com todas as outras regras de bom senso, até pode haver benefício. Depois há um outro aspecto que não tem a ver com tratar a doença de Parkinson, mas há estudos que sugerem que quem tome mais café tem menos risco de desenvolver doença de Parkinson e até menos risco de desenvolver outras doenças neurodegenerativas, nomeadamente a doença de Alzheimer. Portanto, não é por isso que as pessoas devem beber café, mas não posso deixar aqui de partilhar que o café pode ter outros benefícios que ainda não são totalmente conclusivos, mas que, do ponto de vista científico, há um volume crescente de informação nesse sentido. As exceções em relação ao álcool e ao café é alguém que, quando bebe vinho ou quando toma café, não se sente bem. E, nesse caso, não faz sentido estar a tomar. Portanto, não é porque faça mal, é porque aquela pessoa, naquele contexto, quando ou bebe mais álcool, ou bebe mais café, ou toma café, não dorme ou tem um efeito desagradável e, portanto, obviamente, deve seguir esse ensinamento do próprio doente e não porque haja uma regra particular. Muito bem. E agora aqui um ponto até mais clínico, que é o ponto dos doentes que se engasgam. E, mais uma vez, o engasgamento ou o risco das pessoas se engasgarem não tem que ser uma característica da doença de Parkinson, mas nós sabemos que alguns doentes, ao fim de alguns anos de doença, podem apresentar esse risco, se engasgarem. E, portanto, Diana, aqui é a mesma pergunta. Nesse caso, quais é que devem ser as adaptações ou as alterações do ponto de vista da alimentação para os doentes que tenham, no fundo, esta preocupação de se poderem engasgar ou terem uma tossícula, quando, de alguma forma, há pedaços de líquidos ou de bocados de comida que vão, no fundo, para as vias respiratórias e não, no fundo, para o esófago e para o estômago. Quais é que devem ser as recomendações nesses casos? A primeira recomendação seria que, se é detectada realmente esta dificuldade e existe esta tosse ou engasgamentos com líquidos ou com alimentos sólidos, a primeira coisa a fazer será reportar ao médico que segue o doente para que o médico avalie se será necessário, e geralmente é recomendável fazer isto, será necessário fazer uma avaliação com alguém especializado nestas questões, que é o terapeuta da fala. Muitas vezes o terapeuta da fala avalia estas dificuldades e propõe logo algumas alterações ou adaptações na consistência dos líquidos ou dos alimentos sólidos que o doente tem de ingerir durante o dia. Portanto, esse seria o primeiro passo. Saindo da avaliação do terapeuta da fala com algumas indicações de adaptações, aqui o nosso papel como nutricionistas será passar para o ponto seguinte, que será, na prática, o que é que vamos recomendar a estes doentes para comer. O que nós queremos é que eles continuem a alimentar-se adequadamente, portanto, ingiram as suas necessidades nutricionais, não percam peso, não ganhem peso excessivo, e uma coisa muito importante que é ir mantendo o prazer alimentar com as refeições, porque existe muito o mito entre os doentes de que quem tem de fazer alimentação com estas adaptações poderá ter que comer sempre a mesma coisa, de uma forma muito corriqueira, seria sempre à base de papas. Isto não é verdade, não é necessariamente verdade para todos os doentes, portanto, nem toda a gente vai sentir estas alterações ou estas dificuldades,
e os doentes que não têm estas dificuldades não têm de fazer absolutamente nada, apenas alimentar-se normalmente. Quem tem estas dificuldades, procurando esta ajuda e esta orientação, consegue perceber que pode se alimentar dos seus pratos favoritos ou os pratos iguais aos da restante família, fazendo algumas adaptações na consistência sem diminuir o sabor ou o prazer das refeições. O que muitas vezes nós sugerimos será, primeiro, perceber qual é o nível de adaptação que o doente necessita. Alguns doentes não têm de ser logo do tudo normal para ir passar tudo a papas. Portanto, existem diferentes níveis, é necessário perceber que tipo de dificuldades é que este doente sente. As primeiras dificuldades geralmente são alimentos mais rijos, mais duros, como por exemplo a carne. É muito frequente nós percebemos que há doentes que têm dificuldades a mastigar a carne por ser, lá está, um alimento mais duro. Muitas vezes pegando na carne e picando resolve o problema e à partida não terá mais nenhuma necessidade de adaptações. Portanto, aqui a ideia será sempre perceber o nível de adaptação que a pessoa precisa e sugerir então estes níveis de adaptação e traduzi-los em receitas do dia a dia, refeição a refeição, para que o doente continue a alimentar-se adequadamente. Em relação aos líquidos, os líquidos, muitas vezes os doentes podem necessitar de utilizar um produto que é um pó que ajuda a espessar ou a engrossar os líquidos. Portanto, é um pó que se coloca na água ou em qualquer outro líquido, como o café, o sumo, o chá e até mesmo o leite, para permitir a pessoa beber o líquido sem se engasgar ou sem sentir essa tal tosse. Muitas vezes existe também o mito de que os espessantes, portanto é o nome destes produtos, que os espessantes não têm um sabor muito agradável e em alguns casos é de facto verdade, podem não ser à partida a coisa mais atrativa para a pessoa utilizar, mas felizmente hoje em dia já existem muitas opções no mercado que reduzem esta inatratividade dos espessantes. Portanto, existem espessantes com sabores variadíssimos, que permitem ao doente hidratar-se adequadamente, sem sentir que estão a utilizar este espessante e que é uma coisa considerada desagradável. Uma questão que muitas vezes os doentes que utilizam estes espessantes colocam, e aqui fazendo ainda a ponto com o que falámos anteriormente da obstipação, é se a utilização destes espessantes vai agravar a obstipação. Portanto, é uma coisa que também perguntam frequentemente. E a resposta é que não. À partida, não existirá um prejuízo da obstipação por estarem a utilizar estes espessantes. Portanto, isto já foi estudado e até agora a nossa resposta é sempre que não existe, portanto, ajuda a hidratar adequadamente e não agrava a obstipação. Obrigado, Diana. Eu não posso deixar de reiterar que esta questão do risco de engasgamento é extremamente importante e, portanto, estando nós a ser ouvidos por doentes, familiares e cuidadores, eu tenho que dizer que há um mínimo sinal de que haja episódios deste tipo, seja de engasgamento, seja da percepção de que ao comer as pessoas começam com uma tosse que é induzida pela deglutição dos alimentos, portanto sugerindo que haja partículas ou de saliva, ou de líquidos, ou mesmo de comida, que acaba por desencadear essa tosse. Isso deve ser informado ao médico, ao neurologista, ao terapeuta da fala, que é um outro profissional de saúde que também avalia estas questões da disfagia, do risco de engasgamento. Porquê? Porque isto é um sinal de um risco do doente desenvolver uma pneumonia, uma infecção respiratória. Isso pode ser uma coisa de facto muito grave e que se previne. Obviamente o aspecto da gravidade é um aspecto de alerta, que não ficamos contentes, mas é algo em que nós podemos intervir e tratar. E tal como a Diana diz, são os dois extremos. As coisas piores são os líquidos, portanto as coisas, diria, mais fluidas, e as coisas sólidas. E dentro das coisas sólidas são as coisas sólidas e pequenas. O grão, às vezes o próprio arroz, repousados, portanto são coisas que de facto podem gerar uma dificuldade maior, mas eu diria que é um aspecto importantíssimo. Eu vou agora fazer aqui uma pergunta, estamos mesmo a terminar, eu vou fazer aqui uma pergunta à Diana, mas antes de fazer esta pergunta, só dizer que quem queira colocar questões aqui, seja no chat do Zoom, seja no YouTube, pode fazê-lo, que eu acabo por receber. Já temos aqui duas perguntas que eu depois
não vou deixar de tentar responder, mas estou aqui para deixar esta referência a quem nos queira enviar alguma questão. E a última pergunta para a Diana é: e quem, ou melhor, que doentes, ou que situações, ou que circunstâncias é que devem justificar que um médico, ou um terapeuta da fala, ou um neurologista referencie um doente para um nutricionista, idealmente um nutricionista com, no fundo, experiência e com treino no acompanhamento de doentes com doença de Parkinson? Quais é que são as situações em que alguém, por sua decisão, ou um profissional de saúde, por referenciação, deve, no fundo, enviar doentes a um nutricionista com experiência em doença de Parkinson? Muito em linha daquilo que temos vindo aqui a falar, que são, no fundo, os principais problemas relacionados com a alimentação, diria que aqueles sinais que, ok, este doente poderia beneficiar de ser visto por um nutricionista, seriam aquele logo à partida, a questão da perda de peso, portanto, doentes que tenham pouco apetite e que este apetite esteja a ter alguma consequência em termos de reduzir a quantidade dos alimentos que a pessoa come por dia. Se é detectada a perda de peso associada a essa perda de apetite, poderá ser útil e muitas vezes é ser visto por um nutricionista para ser avaliado. No outro extremo temos então pessoas que podem estar a ter um ganho de peso que não conseguem justificar e que careça ali de algum controle em termos alimentares. Doentes que tenham dificuldades na mastigação e no engolir, na linha daquilo que estivemos agora mesmo aqui a falar, portanto, doentes com disfagia. Muitas vezes estes doentes que têm estas dificuldades na alimentação, se não forem vistos e aconselhados, o que vai acontecer é que vão acabar por evitar alimentar-se, evitar hidratar-se e gerar situações de perda de peso, desnutrição e desidratação, que não queremos prevenir estas situações. Portanto, diria que aqui, muito em parceria com a equipa de terapia da fala, deve ser feito este encaminhamento e este trabalho multidisciplinar. E eu diria que, de forma generalizada, sempre que existirem dúvidas se realmente a alimentação que o doente está a fazer está ou não adequada, devem procurar orientação, porque há sempre algo que nós conseguimos ajudar e aconselhar, sempre que possível, envolvendo também aqui o papel do cuidador, que é importantíssimo. Sabemos que estes doentes não estão sozinhos e que geralmente têm suporte de um cuidador por trás. Portanto, eu diria que no fundo são estas as situações mais a ter em conta para encaminhar ou procurar então a nossa ajuda. Obrigado, Diana. Temos aqui para já duas questões. Uma é para a Diana e outra é para mim, para já. E a primeira é, e de alguma forma nós já respondemos a uma destas perguntas, é: os doentes com doença de Parkinson devem evitar as proteínas? Mas depois isto é complementado. Há algum alimento que deva ser evitado? A questão das proteínas nós já de alguma forma comentámos, mas há algum alimento específico que deva ser particularmente evitado ou não? Eu diria que não. Não sei o alimento, se a pessoa colocou a questão, tem algum alimento em mente específico, mas à partida não haverá necessidade, não havendo alergia ou intolerância a nenhum alimento, não existiria recomendação para fazer nenhuma restrição. Muito bem, sim, de facto não há assim nenhum alimento particularmente, não é que esteja proibido, ou que seja particularmente, eu diria, a evitar. A outra pergunta é uma pergunta de alguém que eu diria que anda a ler coisas já muito, digamos que, recentes sobre a doença de Parkinson, que é: tenho lido que a doença de Parkinson começa no intestino. É verdade? Esta vou aqui responder. Sim, há dados recentes que sugerem que, no fundo, que há, no fundo, alterações que acontecem nas células e que nós sabemos que acontecem nas células do cérebro de doentes com doença de Parkinson, que são encontradas também no intestino, e há teorias que dizem que, no fundo, que as alterações iniciais começam no intestino e depois se propagam em direção ao tronco cerebral, no fundo, à parte mais baixa do tronco cerebral, e depois passam, e que depois, no fundo, se espalham nas outras zonas do cérebro. Portanto, sim, é uma explicação científica que de facto é válida, portanto tem suporte. Isto já se traduz em alguma alteração na forma como nós tratamos a doença? Não. No fundo, é um dado científico interessante e importante, nomeadamente porque se de repente aprendermos que haja algum aspecto
ou de alguma doença intestinal, ou um aspecto alimentar, ou um aspecto do trânsito intestinal em que nós possamos, de alguma forma, intervir e que possa ou mesmo evitar a doença ou atrasar o seu aparecimento. Portanto, sim, é verdade. Há dados científicos que sugerem que as alterações iniciais podem não acontecer no cérebro, mas no intestino, e que, no fundo, todo o processo de alteração celular e de doença começa, de facto, no intestino antes de passar para o cérebro, mas daqui ainda não resulta nenhum tratamento ou nenhuma recomendação para podermos ser particularmente, no fundo, eficazes a prevenir a doença ou atrasar, no fundo, o seu aparecimento, mas eu diria, vem trazer ainda mais relevância para a discussão que estamos a ter, do ponto de vista da importância de tudo o que tem a ver com alimentação, com, há um novo nome que eu vou aqui mencionar, que se chama microbioma, que tem a ver com todos os micro-organismos que habitam no intestino e que, de alguma forma, ganharam relevância à luz, no fundo, desta teoria. Portanto, eu aqui cumprimento quem colocou a questão, porque revela que está atento, e está atento, nomeadamente, às notícias científicas mais recentes e aos aspectos que têm ganho enorme relevância em relação a este assunto. Eu pergunto só à Diana se há algum aspecto que queira partilhar, que não tenhamos, no fundo, abordado, antes de eu dar por fim aqui esta nossa conversa. Diana, há algum aspecto que acho importante ainda dizer antes de eu fazer aqui as despedidas? Eu acho que, no geral, esta conversa cobriu grande parte das questões que nós frequentemente ouvimos em consultas e são questões úteis e que, de facto, os doentes muitas vezes mencionam. Acho que respondemos à maior parte delas da melhor forma que conseguimos, estando a falar de uma forma generalizada. Todas estas questões da alimentação têm de ser pensadas e individualizadas a cada um, portanto, se existir alguma dúvida em relação à alimentação, eu sugiro que exista uma procura de informação junto de um profissional que consiga responder de forma mais individualizada e personalizada a estas dúvidas, e estamos disponíveis para ajudar todos os que precisem. Então eu posso aqui pôr-me também na posição da Diana, e, portanto, que nos queiram perguntar, é fácil encontrar os nossos e-mails, pelo menos. No fundo, até nos artigos que publicamos, é público, encontram-nos com facilidade, portanto, enviem-nos questões e nós procuraremos responder, ou mesmo através das redes sociais do CNS, as perguntas chegam-nos e nós procuraremos responder. Portanto, o meu obrigado à Diana, o meu obrigado à equipa do CNS que está nos bastidores a garantir que o som e a imagem, no fundo, destas nossas conversas, chegue a todos. O meu obrigado à Bial pelo apoio neste nosso ciclo de conversas sobre doença de Parkinson, e aqui partilhar que as próximas conversas decorrerão no dia 19 de novembro e o tema é um tema, eu diria, dos mais importantes para quem tem um doente com doença ou para quem tem familiares, que é se é possível prevenir a doença. No fundo, o que é que nós podemos fazer e se há algo que possamos fazer para diminuir o risco, não é? Quem não tenha a doença de vir a ter a doença mais tarde, ou quem tenha a doença de evitar a sua progressão, ou que a sua progressão seja o mais lenta possível. Portanto, meu obrigado mais uma vez, Diana, meu obrigado à Bial e até pelo menos 19 de novembro, neste mesmo contexto. Um abraço e boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Viver com doença de Parkinson pode ser difícil, mas um simples clique pode fazer toda a diferença. Esta doença pode enfraquecer a voz, mas com ajuda pode continuar a fazer-se ouvir. Por vezes a doença de Parkinson pode deixá-lo mais em baixo, mas com persistência pode levantar-se novamente. Há dias bons e dias menos bons, mas com a companhia certa e um desafio interessante, tudo parecerá melhor. Visite agora o website Bial Keep It On para se manter saudável, ativo e positivo, vivendo com doença de Parkinson. Continue em frente connosco.